Academia Star Trek apresenta Visão Geral da primeira temporada de Strange New Worlds, SNW. Por que nós estamos falando dessa série Strange New Worlds, que faz parte do universo Star Trek? Antes dessa série, Strange New Worlds, tem outras séries também do mesmo universo que nós não falamos ainda. Mas isso por quê? Porque a gente ainda está vendo algumas séries, outras a gente já terminou. Só que essa Strange New Worlds, ela tá agora, né? Ela acabou de ser lançada em julho de 2023, né? Então você tem episódios novos, fresquinhos aí no ar, falando sobre o período que a Star Trek nasceu lá atrás, né? Com o Capitão Kirk, bem contemporâneo com o mesmo... com os mesmos personagens, com as mesmas coisas que estavam acontecendo na época, naquele universo, as mesmas guerras com os Klingons, né? A tentativa de paz com os Romulanos, né? Todos esses temas que já eram levantados lá na série em 66, né? Também está sendo levantado aí no Strange New Worlds, na primeira e na segunda temporada. E aí a gente tem que falar então, porque ajuda bastante a gente compreender um pouco até do que foi feito, né? Da época lá. Né? Então por isso que a gente vai falar então sobre Strange New Worlds. Esses são os personagens. E aí vocês vão reconhecer alguns. Você que já é fã da série Star Trek clássica, você já vai conhecer alguns personagens aqui, simplesmente olhando a imagem deles, e a gente vai falar também deles aqui, né? Você pode ver aqui, ó, aqui a gente até já pôs os nomes deles, né? Tem ali, ó, ali tem a Cadete Uhura, que na série clássica a gente conhece como Tenente Uhura. Ela já sobe de patente na série clássica. Aqui a gente tem a Tenente Ortegas, Erika Ortegas. Ela é a navegadora. Ela fica, por exemplo, no lugar do que seria o Sulu, né? O Sulu não aparece aqui, ele não tá ainda no time. Aí tem o Sr. Spock, que é indispensável, né? É o Vulcano ali, né? Aí nós temos aqui o engenheiro, veja que ele é um engenheiro andoriano, né? É um engenheiro-chefe, é o Hammer, né? Ele tá aí, né? Ele vem ou seja, ele é um personagem novo, né? Tem aí o Chris Pike, o Capitão Chris Pike, Christopher Pike, que ele também dispensa comentários, né? Mas ele é bem falado na série clássica, evidentemente, em tudo quanto é parte da história. E a gente vê essa série Strange New World fala justamente de como que ele atua, né? E é interessante que aí tem a imediato Una Ridley, ela é realmente muito importante aí para história, né? E você vê que ela é uma mulher imediato, ou seja, veja que nesse período aqui o time está equilibrado. Nós temos aqui, inclusive nessa imagem, nós temos aqui 5 mulheres e 4 homens, certo? Ok? Então o time está equilibrado, né? Coisa que isso não acontecia realmente, não era sequer possível e pensado nos anos 60, né? E aqui o time está equilibrado. Então nós temos aqui a enfermeira Chapel, temos a tenente Laan e temos o Dr. Mbenga. O Dr. Mbenga, ele também ele é um cara, também é novo. A tenente Laan também é nova, não é comentada. O imediato Una também não, e o engenheiro Hammer não, e Tenente Ortegas não. Esses não são conhecidos do time. Agora nós vamos falar do time como um todo, dos conhecidos. Mas antes, vamos falar então como nasce essa série, né? A partir da segunda temporada da série Discovery, você tem a aparição do Capitão Pike pela primeira vez nessa versão nova, né? Nós temos aqui o Capitão Pike sendo o piloto da Discovery por um tempo, enquanto ele estava preparando para entrar na Enterprise, né? E é interessante porque quando você assiste a Discovery, a gente não vai falar da Discovery aqui, né? Porque a Discovery ela fala de um tempo no futuro muito distante, mas ela, antes de chegar num futuro distante, ela passa por um passado, ela é contemporânea também com a Enterprise. E aí a gente até poderia falar sobre a nave Discovery na primeira e na segunda temporada, com certeza dá, né? Mas não dá pra falar, por exemplo, da terceira e quarta temporada da Discovery, porque aí ela já fala de um futuro. E quando você fala de um futuro, você fala de coisas que você tem que ter noção do que você está falando. Então tem muita série ainda, além da série animada, pra gente falar, pra gente trazer a história de Star Trek rolando, pra gente conseguir fazer sentido, por exemplo, as histórias que você vai ver, por exemplo,
na Discovery. Na Discovery você tá vendo aí a Capitão Michael Burney, ela que começou dirigindo, pilotando a Discovery, né? E aí ela depois ela precisou realmente de ter meio que um mentor aí, que foi o Christopher Pike, que aparece então na série para dar toda né, aquele olhar de federação e beleza, ensinar muita coisa para ela, que ela estava começando, e depois eles se separam temporalmente, ela segue pro futuro, ele fica no passado, ele tem que guardar um monte de coisa de segredo e tal, mas o mais louco dessa segunda temporada da Discovery é que ele encontra uma possibilidade de ver o futuro dele. E quando ele olha para o futuro dele, ele fica chocado, porque ele vê o futuro que a gente já conhece. A gente até já falou disso aqui em episódios anteriores, aqui da Academia Star Trek, porque a gente sabe que o futuro do Capitão Pike não é um dos melhores, porque a gente sabe que ele no futuro ele vai sofrer um acidente muito pesado que vai tirar todas as partes cognitivas dele, de conexões de falar, de andar, ele vai ficar tetraplégico com condições mínimas de comunicação, né? E isso certamente vai acabar acontecendo, tanto que nessa segunda temporada da Discovery mostra ele encontrando com esse futuro, ou seja, ele nesse momento, né, perto do final da segunda temporada da Discovery, antes de começar então a série efetivamente Strange New World, o Capitão Pike ele já sabe como vai ser o futuro dele. Ele só tá esperando esse futuro acontecer. E aí ele não vai esperar somente sentado, ele vai agir também, beleza? Aí nós temos então o Capitão Christopher Pike, beleza? Ele já sabe então, como a gente falou, ele já sabe do futuro dele. Ele sabe como que vai ser, como que o futuro dele vai ser meio que pesado e catastrófico, vamos dizer assim, né? Inclusive é o seguinte, ele não só sabe o futuro dele, como ele sabe algumas dicas que vai mostrar se o futuro dele tá chegando ou não. E isso é muito louco. Isso é muito louco porque isso vai fazer parte fundamentalmente da primeira temporada do Strange New Worlds, né? Onde ele vai ficar sempre aí, né, com esse pé atrás, se ele vai fazer ou não determinadas coisas, porque ele vai ficar sempre pensando nesse futuro que tá para chegar, que ele não sabe se tá perto ou se tá longe. Então, a primeira temporada praticamente do Strange New Worlds é se preocupando com esse futuro aí. Então, ele quem não viu a série Discovery, né, e começou assistindo a série Strange New World, ele deve estar pensando, poxa, mas caramba, como que ele sabe desse futuro, né? Aí você tem que assistir a Discovery na segunda temporada, onde você vai ver ele encontrando então com esse futuro lá, né? E é muito legal aí. Se bem que nessa temporada, na primeira temporada do Strange New Worlds, você também encontra com esse futuro, né? Não do mesmo jeito, mas você encontra também com o futuro e que ajuda também, você não precisa se preocupar muito com assistir os episódios anteriores. E aí tá aí, ó. Você vê que o Christopher Pike já é conhecido da série, porque a gente já tem até aqui tem uma foto do episódio piloto, onde mostra o Christopher Pike. E aí tá aí, beleza? Aí nós temos o Spock, que também é conhecido da série, né? Claramente conhecido da série, né? O Leonard Nimoy também, aí ele né? O Spock, ele tá em praticamente todos os episódios de Star Trek, ou pelo menos ele é mencionado, ou ele é conhecido, né? Em todas as temporadas, porque vem da série clássica. E ele, na verdade, veja, ele está antes até da série clássica, que ele também está presente no episódio piloto. Nessa primeira temporada do Strange New World, ele tá aqui também com alguns dilemas, né? Ele tá num processo de casamento, ele tá tentando se casar com uma vulcana, então tem todos os rituais vulcanos que precisam ser executados para que isso aconteça. Então ele tem alguns dilemas, porque lembra que ele não é só vulcano, né? Se ele fosse só vulcano, ele não teria dilemas, mas ele é meio vulcano, ele é meio humano, né? Ele tem, o pai dele é vulcano e a mãe dele é humana, certo? Então é por isso que ele tem esses dilemas aí e é muito interessante. Aí nós temos aqui a enfermeira Christine Chapel, que também aparece em vários episódios da série clássica. Ela já trabalhou com o Capitão Kirk, ela já trabalhou então com o Chris Pike, né? Então ela está presente em várias cenas importantes. Ela é uma personagem importante da série
da série Star Trek, sim, né? A enfermeira Chris Chapel, né? E olha aí, ela tá aí, né? Olha aí, interpretada por Major Barrett, né? Depois a gente vai ter que falar desses atores, né? Que estão presentes em várias cenas, em vários episódios, né? A Major Barrett e o Leonard Nimoy, que a gente viu agora como Spock, e a Major Barrett, eles são praticamente os ícones principais, né? Os personagens principais, os atores principais da série. Ela principalmente, eu acho que acho que ninguém participou de mais episódios de Star Trek em diversas temporadas, em diversas séries, do que a Major Barrett, mas depois a gente vai falar dela, né? Hoje a gente fala da Christine Chapel, e veja que a Major Barrett, então, ela interpretou a Christine Chapel. A gente não vai falar dos atores ainda aqui, depois a gente vai falar dos atores, estamos falando só dos personagens, beleza? Vamos lá. Aí vem aqui a cadete Nyota Uhura, ela aqui tá como cadete, ela já se mostra como uma linguista especializada, ou seja, uma especialista em linguística, né? E que ela começa a estudar, veja, na época, né, você tinha ainda o tradutor universal, já estava no ar, só que tinha ainda algumas coisas para serem traduzidas. E ela, então, como era linguista já avançada, ela conseguia fazer as comunicações e interpretar muito mais os sinais que estavam chegando aí de outras espécies, do que até o próprio tradutor universal, né? Então, beleza. Aí você tem aqui também, olha aí, né? Aliás, esse aparelho de comunicação que ela usa, que hoje a gente usa como Bluetooth, né? Tanto que a primeira temporada do Strange New World, ela é dedicada, tem uma dedicatória lá nos créditos para Nichelle Nichols. Aqui, então, ela entra como cadete e tem todo um dilema para ela para ela entrar ou não, se ela vai continuar ou não, porque ela não se acha apta a estar junto com tantos feras que tem dentro da Enterprise, entendeu? Então aqui você vê, ó, aqui você tem a enfermeira Chapel e a Tenente Uhura trabalhando em diversas cenas. Aqui é uma das cenas clássicas, e aqui da série animada que nós comentamos na última vez que a gente falou sobre a Academia Star Trek, aqui no diário do Professor Góes, beleza? Tá aí, ó. Então, a enfermeira Chapel e a Tenente Uhura, beleza? Muito bem. E aí nós temos também o Almirante Robert April. O Almirante Robert April, ele não é comentado na série clássica, né? Mas ele é comentado na série animada, como a gente já falou, tanto que tá aí o Robert April, ele entra como Comodoro, né? E ele tá, só que aqui ele tá como Almirante, né? E ele é conhecido então pela série animada como o primeiro capitão da nave estelar Enterprise, né? Ou seja, ele seria antes do Capitão Kirk e antes então do Christopher Pike. E esse cara tem uma importância imensa ali, né? E é legal que ele também, ele entende como que funciona as regras e como que às vezes você tem que quebrar um pouco as regras, né, dentro da Enterprise, dentro da Federação, e quem toma conta da parte burocrática é o Robert April, né? Tá aí o Robert April, né? E aí, beleza, tamo aí. Agora tem aqui o Dr. Joseph Mabenga. Esse cara, ele tem uma história também junto com a Guerra dos Klingons, onde ele também serviu na Guerra dos Klingons. Ele, inclusive, serviu junto com a Christine Chapel. Os dois também serviram na mesma Guerra dos Klingons, né? E aí eles trouxeram, então, um monte de técnica, cara, um monte de coisa que eles tiveram que aprender meio que na raça, porque, quando você faz medicina de guerra, né, a gente conhece um pouco de medicina de guerra aqui com esse universo de Covid, né? Com a Covid a gente entendeu um pouco o que é medicina de guerra, né? Que é onde você tem que ficar cuidando das pessoas meio que na correria, enquanto a bala tá pegando, enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto tem gente brigando para tentar acabar com a guerra, você tá ali cuidando dos feridos, né? Então essa medicina de guerra também aparece bastante aqui, só que aqui você imagina guerra Klingon com laser batendo para lá e para cá, gente explodindo e tal, e aí você tem que pensar como é que você salva. E aí o Joseph Mabenga, ele criou uma ideia, criou não, né? Ele percebeu, ele sacou que o teletransporte, ele podia ser uma salvação de muita gente. Por exemplo, quando ele pegava pessoas que estavam para morrer, né? Pessoas que ele via que ele não conseguia salvar, ele falava assim, cara, eu vou usar o buffer do teletransporte. O que é buffer? Buffer é um acumulador, vamos chamar assim, um acumulador de matéria. Que, por exemplo, o teletransporte, né? A gente sabe que o teletransporte faz a gente sair de um lugar e ir pro outro,
beleza? Só que ele faz o que? Ele guarda um buffer, porque caso dê algum problema nesse transporte, ele recupera o buffer e ele recupera a pessoa inteira. Ou seja, então ele pega a pessoa, antes dele transportar para um determinado lugar, ele coloca numa memória. O buffer é como se fosse uma memória do teletransporte, entende? É assim que funciona. O buffer é uma memória do teletransporte. Então ele sacou que se você usar o buffer do teletransporte, você conseguiria salvar as pessoas que estavam naquele momento mais grave e que ele não teria tempo, por exemplo, ele tá ali tendo que socorrer as pessoas na guerra e tendo que colocar, tem um monte de gente chegando, ele só é ele, mas a enfermeira Chapel tem muito pouca gente ali para trabalhar com ele e ele não tem braços para resolver. Daqui a pouco ele vai conseguir resolver. Então quando ele resolver, ele volta lá naquele buffer, chama os caras de volta, atualiza isso, traz ele do teletransporte e aí ele consegue continuar o tratamento dele, né? Nessa, a pessoa que está no buffer do teletransporte, ele fica lá por um tempo, o tempo não passa para ele, né? Ele não sabe quanto tempo passa, para ele parece que foi, né, que é instantâneo, mas ele tá lá preso no buffer do teletransporte. Esse buffer do teletransporte, né, se você acha que é uma coisa nova, né, é assim, o buffer do teletransporte, essa característica do equipamento de teletransporte, isso não é comentado na série clássica, não é comentado na série animada, mas é comentado na série Next Generation, do Capitão Picard, como a primeira vez que a gente ouve falar desse acumulador sendo usado efetivamente para isso, né? No caso aqui, o Dr. Mabenga, ele usou também então o teletransporte então para salvar vidas. Ele pega as pessoas, colocam elas dentro do acumulador de matéria e deixa elas lá por um tempo até ele conseguir recursos para salvar essa pessoa. E aí, beleza. Só que aí temos um problema, né? Ele fica colocando pessoas nesse acumulador aí e chega uma hora que a memória não aguenta, cara. Você vai ter que decidir, entende? Se libera ou não. E se você liberar a memória, você apaga a pessoa não vai pro outro lado, certo? Porque é o seguinte, a pessoa não foi. Você tem duas condições, né? Veja, olha só a diferença. Uma é você sair de um ponto, colocar a informação dos seus dados de genética e toda a composição química ali dentro do acumulador e você jogar todo você pro outro lado e você conseguir viver. E aí você tem uma história, só que se você estiver doente, você vai morrer ali, né? Depois, né? Se você pega a informação e coloca no buffer só, não põe ele para transportar para lugar nenhum, você deixa ele acumulado. E aí ele não sai dali, entende? E aí, cara, você tem que fazer ou ele sair dali, né? Você tem que mandar, olha, sai, né? Sai, vai para outro lugar. E aí a pessoa fica perdendo um tempo ali, ela acha que não passou aquele tempo, mas ela fica um tempo lá parado, no tempo que você deixou ele no buffer, ou você manda desligar. Se você pedir para limpar a memória e ele não foi transportado, simplesmente ele desaparece, ele morre, ele sai da história, entendeu? Então ele pode ser considerado morto, desaparecido, porque você não vai ter corpo, porque ele ficou ali na memória, entendeu? Então é assim que funciona. Beleza, então a gente já falou até um pouco sobre o teletransporte. E isso porque o Joseph Mabenga usou um recurso muito importante do teletransporte. Aí nós temos aqui a imediato Una Shin Rayleigh, que ela faz um papel muito importante. Ela também está presente na série Discovery. Ela também está presente na série Discovery, né? E ela tá ali, ó, ela já está presente na série Discovery. Aqui é uma cena dela com o Capitão Christopher Pike dentro da nave Discovery. Ela vendo como que tá, porque ela tava tomando conta da Enterprise, né, antes do Capitão Pike chegar lá, entendeu? Porque o Capitão Pike tava cuidando da Discovery nesse período aí, entende? Beleza? E aí temos a Tenente Erika Ortegas, ela sabe tudo sobre naves e de como ficar, como andar em pouca velocidade, em muita velocidade, fazer manobras radicais. Ela realmente sabe tudo de nave. Ela é uma das melhores, se não a melhor piloto que eu já vi de qualquer um até agora, né? É que tem muita na aí acontecendo, mas essa se destaca demais. Tenente Erika Ortegas, ela manda muito bem. Aí esses aqui já são, né? Erika Ortegas, a Una, o Mabenga, eles são personagens novos que não estavam nas séries anteriores, né? Pelo menos a gente não ouvia falar deles. Temos aqui o engenheiro-chefe Hammer,
que é um Andoriano. Você vê aí, é um Andoriano, ele é cego, mas ele consegue perceber, ele enxerga por outros sentidos, né? E ele trabalha muito bem, ele é realmente um excelente engenheiro-chefe mesmo. Ele sabe tudo sobre a nave Enterprise, né? Ele toma conta do motor de dobra, toma conta de tudo ali da parte da engenharia, e ele é um cara realmente sensacional. Ele faz uma amizade depois aqui, né? Ele tem um senso de humor bastante peculiar aqui, e ele faz uma amizade legal com a Tenente Uhura. A Tenente Uhura tá passando por um período aqui na primeira temporada onde ela ainda tá com dúvida se ela vai ou não continuar na frota, né? Se ela vai continuar atendendo aqui a Federação, porque ela não sabe se ela quer efetivamente isso. Aí tem aqui o especialista em biologia, Samuel Kirk. Olha aí o sobrenome, Kirk. Esse é o irmão do Capitão James Kirk, né? É conhecido já da nave Stellar Enterprise, mas da versão clássica. Aqui ele aparece então, né, como especialista em biologia, e ele vai então, toda vez que ele chega num planeta, ele é chamado para estudar essas composições, para ver coisa nova, trazer espécimes, trazer amostra, para ele conseguir estudar essas coisas também, né? Então ele tem uma grande importância também aqui, porque primeiro já é uma ponte, já que desde do primeiro episódio da série, né, da série Strange New World, ele aparece. Lembrando que o Samuel Kirk também aparece em um episódio da série clássica, né? Ele também ele também é comentado, não só comentado, mas também aparece em um episódio da série clássica também, onde ele está em um planeta já livre, já aposentado. Mas aqui a chefe de segurança, Laan Nunin Singh. Olha esse sobrenome, hein? Laan Nunin Singh. Se você conhece Star Trek, você talvez conheça esse sobrenome, Nunin Singh. Vamos falar mais dele um pouco mais na frente. Mas ela é a chefe de segurança. Chefe de segurança é um cargo que a gente não via muito na série clássica, porque eles nem pensavam muito nisso. Mas na série, por exemplo, Next Generation, nós tínhamos lá um Klingon, né? O Worf fazendo a chefe de segurança, né? E aqui quem faz chefe de segurança então é ela, Nunin Singh. Tem os conhecimentos sobre os Gorns, cara. Os Gorns. Os Gorns também estão presentes na temporada clássica, né? Só que eles são diferentes, cara. Como a temporada clássica ela tinha recursos muito limitados, então os recursos gráficos da temporada clássica sempre eram recursos limitados. Mas aqui os recursos já são melhores. Então veja só a cara dos Gorns. Olha como os Gorns são bem caracterizados, alienígenas verdes, lagartos, né? Meio lagartos, né? Com caudas longas, aquele monte de coisa. O verdadeiro lagarto, ele anda de 4 patas, também anda de 2. Ele usa phasers, ele tem tecnologia, ele é super inteligente, né? E ele usa o ser humano como hospedeiro de seus ovos, cara. E isso aí é um negócio muito louco, cara. Os ovos dele não tem casca, eles plantam os ovos nas pessoas, através da pele, né? Ele consegue, de uma forma muito facilitada, fazer com que os humanos sejam, então, tanto o alimento das crias, quanto os hospedeiros dos ovos. Então, realmente, né, os humanos são presas dos Gorns, e eles vêm que vêm, cara. Esse também é uma das coisas muito importantes da primeira temporada, que é essa presença dos Gorns aí, né? E eles vão crescendo do meio pra frente da primeira temporada, e chega no final um grande ápice ali. Agora veja como que os Gorns eram representados na versão clássica, se liga, né? Na versão clássica, cara, com a falta de recursos, a gente tinha um Gorn assim, ó, representado de uma forma, né, meio caricato até, né? E a briga do Gorn com o Capitão Kirk é um clássico também, né? Quem lembra, né, disso aqui, realmente, esse episódio, o Capitão Kirk realmente quase morre aqui, porque o Gorn mostra muito mais forte que ele. Mas ele era mais forte assim, né? Ainda era um humanoide, né?